Hoje eu trouxe para você aqui um vídeo sobre prazer e dor, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente começa com o objetivo de querer emagrecer e aí o que pega, né? Muitas das vezes as pessoas elas não conseguem dizer não para a comida. E eu mesma aqui, né, era uma dessas pessoas que não conseguia dizer não para comida se eu tivesse que dizer. Às vezes era um determinado bolo, pão, alguma coisa mais salgada, né? Eu tinha essa dificuldade. E também até com bebida mesmo, às vezes eu gostava de beber alguma coisa, e um vinho, alguma coisa, e de repente aquilo ali era o que ia me prejudicar, né? Se eu continuasse ali constantemente bebendo ou comendo, a emagrecer, né? E o que acontece? Isso aí pode sim prejudicar, né, no processo de emagrecimento, e a gente precisa dar um jeitinho nisso. De que forma? Avaliando os nossos pensamentos, né? O que seria prazer e o que seria dor pra gente. Então tem uma coisa assim que a comida, ela é muito comum de ela ser identificada por nós como um prazer muito grande, né? E aí acaba que quando a gente se depara com ela em momentos, né, às vezes num evento, no jantar, durante o dia, saindo do trabalho, a gente acaba associando muito a comida, as guloseimas, as coisas que realmente vão fazer a gente engordar, né? Porque a gente acaba consumindo demais e a gente acaba associando aquilo ali a um prazer muito grande. E aí o cérebro ele entende que você comer te dá prazer. Então, como que a gente faz, né? A gente precisa ressignificar alguns pensamentos que nós temos, né? E não é fácil às vezes você fazer isso se você não tiver as ferramentas certas, se você não tiver realmente um entendimento de como você pode fazer isso, né? E por isso que eu queria te trazer aqui algumas perguntas para que você analise isso, para que você pense de que forma você pode aí tá trazendo o resultado para o seu emagrecimento, né? É quando você analisa as coisas, quando você analisa e você pensa antes de você fazer. Porque muitas das vezes a gente age por impulso e o nosso cérebro ele está acostumado a associar a comida a prazer, e quando você tem esses impulsos assim sem pensar, né, você acaba não agindo de forma consciente, mas você vai pelo impulso, por muita vontade, né? E você acaba depois se arrependendo se o seu objetivo é emagrecer. Se o seu objetivo não for emagrecer, você não se arrepende, mas se for, bate aquele arrependimento sim. Não é verdade? Eu espero que você esteja entendendo a lógica do que eu tô falando. Então, o que acontece? Por que você não consegue comer de uma forma saudável? Porque muitas das vezes a comida saudável para você de repente está associada de uma forma que vai te trazer sofrimento. E aí realmente isso te traz uma dificuldade. Então eu queria te fazer algumas perguntas e eu queria que você até anotasse aí no caderno, se você tem um caderno, uma folha de papel que você possa anotar essas perguntas e você respondesse com muita sinceridade e com o que vem realmente na sua cabeça no momento que isso acontece, tá bom? Então vamos fazer a primeira pergunta. Eu tenho então aqui as minhas anotações, eu vou dividir, compartilhar com você aqui, tá? Então, por exemplo, eu queria saber o que comer significa para você. Muitas das vezes comer significa um prazer muito grande, né? E às vezes está até acima de outras coisas. Então, eu queria que você respondesse aí com as suas palavras o que comer significa para você. Será que é só realmente para preencher a fome fisiológica? Ou será que está preenchendo outras emoções? Ou será que está sendo um prazer muito grande, onde que você deixa de fazer coisas importantes na sua vida, inclusive para comer, né? E muitas das vezes, buscando esse prazer, às vezes você até come escondido, e isso está te trazendo frustração depois, porque vai refletir ou na balança, ou na fita métrica, ou na frente do espelho, ou numa calça que você vai colocar. Então eu queria que você pensasse aí direitinho, tá? E me respondesse. Também me respondesse o que você comer até você se encher demais te traz de ruim, né? Muitas das vezes a gente fica estufado, a gente fica até passando mal de tanto que comeu, porque comeu sem controle, não comeu para preencher uma fome física, mas comeu realmente pelo prazer da comida. Eu queria que você colocasse aí no papel essa resposta.
tá? Eu queria que você me dissesse o que você sente nessa hora. O que você sente na hora que você comeu demais? Você viu que comeu demais? O que você sente? Né? Você sente o arrependimento? O que é o pensamento que vem na sua mente? Né? E o que é esse pensamento te diz? Né? O que você se diz na frente do espelho quando você olha e que você vê que você comeu demais? Né? Quais são as frases, as palavras aí que fazem parte aí, né, dessa questão aí de que acabou de comer muito e aí vem aquelas frases, aqueles sentimentos? Como que isso acontece aí pra você, tá? E a segunda pergunta agora que eu queria fazer é: o que comer até se encher traz pra você de positivo e de benéfico? Como você se sente? E você, de repente, você vai falar assim: nossa, comer até se encher, Ana, não me traz nenhum prazer. Traz sim, porque a nossa mente, ela associa prazer, né, e dor às ações que nós tomamos. Então, quando você come demais até se encher, naquele momento ali, você tem um prazer muito grande. Por quê? Porque tem uma fisiologia no seu cérebro que mostra pra você que você tá tendo um prazer. Então a gente libera aí hormônios de serotonina, endorfina, né? E causa aquela sensação muito boa de prazer. Então, esse prazer imediato é o que o seu cérebro ele tá buscando pra você. E às vezes isso vai te dar um alívio, por exemplo, se você tá cansada, ou se você tá triste, ou se você tá aborrecida com alguma coisa, ou até mesmo feliz. Então, você precisa entender qual é esse tipo de prazer, o que você pensa nessa hora que você está comendo, o que você sente nessa hora, né? E a gente tem que começar a colocar aí na balança, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte: o que comer saudável traz de positivo para você, né? O que traz de positivo para você? De repente é o corpo dos seus sonhos, de repente é entrar naquela calça que você tanto quer, ou no vestido, ou poder sair com seu marido se sentindo bem, à vontade, né? De repente ter uma intimidade também com seu marido, com seu parceiro um pouco mais agradável, né? Então eu queria que você pensasse o que comer saudável traz de positivo para você, né? E muitas das vezes, quando a gente começa a reconhecer isso e trazer para o lado consciente, isso aí ajuda a gente a abrir um pouco a mente e ver que realmente as duas coisas têm um lado positivo e tem um lado negativo, né? E isso aí pode fazer com que você desperte e veja que quando você age de uma forma consciente e não impulsiva, você também tem muitos resultados, né? E você precisa colocar na balança esses resultados. São mais positivos ou são mais negativos? Você entende? Então isso aí vai te trazer uma clareza maior. Eu também queria que você me respondesse o que comer saudável, por exemplo, comer aquela salada ou tomates, né, muitas proteínas, um prato bem colorido, beber bastante água, enfim, ter uma rotina de alimentação saudável traz para você na sua mente como um sentimento negativo, né? Na verdade, eu queria que você me dissesse o que te traz de ruim. Porque muitas pessoas têm associado que quando ela come saudável, alguma coisa de ruim isso te traz. Então, eu queria que você pensasse comigo aí, quais são essas crenças que você tem? Sim, crenças. Isso são formas que você tem que de repente você associou que comida saudável para você é sofrimento. Então eu queria que você descobrisse isso aí para que você pudesse se ajudar. Você só pode ajudar você mesmo quando você reconhece o que é que está acontecendo aqui na sua cabeça, né? O que você pensa, o que você sente na hora, o que você acaba fazendo e o que isso te traz como consequência, como resultado, né? Então pense aí, tá? Se você tem alguma crença que te limita, alguma coisa que fala assim: olha, quando eu como, por exemplo, saudável, eu não sinto que a comida é saborosa demais, ou eu tenho alguma limitação. E eu vou te falar que nesse sentido, tá? Quando você pensa dessa forma, pensa no seguinte: quando a gente está aprendendo alguma coisa que é nova, o nosso cérebro, ele leva um tempinho para se adaptar. E ele vai se sentir um pouquinho desconfortável no início. Mas depois, com o tempo, isso aí
vai se tornar uma forma mais clara para o seu cérebro de se acostumar, tá? Ele vai se acostumar, isso vai virar um novo hábito e vai se tornar sim prazeroso. O fato é que você está acostumado com muitas outras coisas diferentes e quando você coloca um novo hábito, ele precisa aí se instalar num prazo de pelo menos uns 21 dias para poder virar um hábito, né? E mesmo assim você precisa continuar ali fazendo aquilo ali e continuando, dando continuidade para que ele se instale realmente na sua vida como um estilo de vida. Pelo menos uns 66 dias para você ficar firme aí e isso virar uma rotina na sua vida. Então permaneça firme, não desista de você, persista naquilo que você quer alcançar, nos seus objetivos, que eu tenho certeza que os seus resultados vão ser muito, vamos dizer, de muito sucesso, de muita alegria depois com os resultados que você tem. Então, eu fiz essas 4 perguntas para você aí. Eu não posso ir muito a fundo nessa ferramenta aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Porém, eu quero que você me responda aqui abaixo se você conseguiu responder essas 4 perguntas, tá? Quais são as suas respostas? Se você sentiu que você se tornou um pouquinho mais consciente e que você pode aplicar isso no seu dia a dia, porque isso vai te ajudar muito a fazer escolhas melhores, tá bom? Eu espero que esse vídeo venha te ajudar. Eu vou ficando por aqui então. Um grande beijo pra você e te vejo nos próximos vídeos. Até mais!